O que está acontecendo agora nos Estados Unidos da América pode até passar despercebido aos olhos, mas é como um poderoso terremoto político. Aliás, antes de terminar, vou mostrar para vocês, para quem espiava John Bolton, nosso ex. Bem, tipo o Kissinger. Ele esteve com o Trump por um tempo. Os acontecimentos mudam tão rápido que até a CNN admite o fracasso total e, espero, final da política do Partido Democrata. Eles a chamavam de woke e nós dizemos que é uma coisa esquerdista idiota. Mas vamos começar com um tema aparentemente inofensivo, o custo dos ilegais, e ver aonde isso nos leva, senhoras e senhores. Eles investem na economia, dizia o New York Times para nós, eles pagam impostos, dizia Obama. Eles são os futuros consumidores, eles substituem para nós os americanos brancos que não nasceram. É isso que os sociólogos de esquerda nos dizem. A pergunta é: vamos acreditar neles apenas pela palavra? E eu tenho uma proposta para vocês. De jeito nenhum acreditem neles só pela palavra. É preciso verificar cada som que eles emitem. Então, a educação das crianças dos imigrantes ilegais atualmente nos custa 70 bilhões de dólares por ano. A educação das crianças dos imigrantes ilegais em 12 anos de escola custa 840 bilhões de dólares. Ou seja, se agora simplesmente pararmos de aceitar imigrantes ilegais, construirmos uma barreira e não houver mais, isso ainda vai nos custar 840 bilhões de dólares. Quase 1 trilhão. Bem, com a inflação é 1 trilhão. O atendimento médico para imigrantes ilegais custa 22 bilhões por ano. Existem muitos outros programas sociais. Os custos de captura e deportação também estão incluídos aqui, certo? Eles trouxeram essas pessoas, agora tentamos ao menos tirar os criminosos. O custo de manutenção inclui os capturados e os escondidos. A democracia dos democratas dos Estados Unidos da América gasta 150 bilhões de dólares por ano com os ilegais. Esses são só os custos diretos e visíveis para nós. E o que eles recebem? Afinal, nos dizem, eles participam da nossa economia, eles nos pagam impostos sobre compras e outros impostos agregados que são pagos ao nosso país, pagos pelos ilegais, e resulta em 32 bilhões, ou seja, uma despesa líquida de quase 120 bilhões. Mas nós sabemos que os democratas roubaram. O dinheiro do orçamento é destinado a ajudar os idosos, deficientes, famílias numerosas, pelos quais eles lutaram por tanto tempo, para, como se diz, nos roubar o máximo possível e distribuir, para que votem neles. Agora, esse dinheiro. Eles acabaram tendo 2 colunas de necessitados. Uma coluna de necessitados. A segunda frescura são os americanos e a primeira, os ilegais. Então, até mesmo o que era destinado à irrigação das florestas. Bem, os ilegais foram saqueados, a mulher foi saqueada. Não é só para o próprio bolso também, claro, sim, mas uma parte foi para apoiar os ilegais. Aqui trouxe para RU, aos prejuízos bilionários, mesmo se contar que isso, por assim dizer, foi perdido e agora vai acontecer de novo. Prejuízos bilionários, mas isso a gente não conta para os ilegais, né? Ou seja, mesmo se considerarmos apenas os gastos diretos e os custos ocultos, sem levar em conta tudo o que acontece quando ocorre um crime, isso dá, digamos assim, 120 bilhões, mas 120 bilhões, na verdade, é até mais. Levando em conta as mortes, pessoas assassinadas por ilegais, incêndios, doenças, mortes porque o financiamento foi retirado dos doentes e coisas do tipo, isso dá 240 bilhões de perdas líquidas anuais, 240 bilhões. Agora, quem vem? É por isso que gastamos 240 bilhões de dólares. Talvez haja algum objetivo incrível, e nós, como sociedade, como país, precisamos disso desesperadamente. 90% ou mais são analfabetos, não têm instrução e são incapazes ou não querem aprender. Conheci pessoas que já estavam aqui há 20 anos, nada de inglês, só yes, 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 amiga, yes e afins. Mas todo mundo comprou celular, então quando precisam de alguma coisa, eles traduzem direto no celular e mostram para você ou mandam para você. Sim, ou seja, pessoas que não entendem nada sobre a República, para onde vieram, sobre as bases da nossa vida, o que é individualismo, por que tivemos sucesso, não entendem nada.
Eles vieram, querem e agora sentem inveja. Os negros foram corrompidos por esmolas na época e agora muito cuidadosamente, digamos assim, por coisas de graça, esmolas, coisas de graça. Ou seja, destruíram as famílias deles, mandaram, digamos assim, milhões para crescerem sem pai, para o caminho do crime. Porque quando não há pai, se não me engano, a chance de uma criança seguir o caminho do crime aumenta 2 ou 3 vezes. E agora estão corrompendo os latinos, que aliás o número deles aumentou. No ano 2000 a taxa de divórcios era de 6%. Agora, senhoras e senhores, infelizmente, agora está entre 20% e 27%, não estou enganado, 20% a 27%. Já em 2025 isso é um aumento de 4 vezes. Editor. Principalmente sob a pressão da nova moral americana e da política fiscal. Muito inteligente que faz as pessoas, por assim dizer, ou melhor, sugere às pessoas, é melhor vocês não se casarem ou se divorciarem, assim vão receber mais dinheiro. Os democratas tentam comprar os imigrantes ilegais com esmolas, para que eles tenham medo de que outro partido chegue ao poder e tire esses benefícios fáceis. Assim, fica fácil incentivá-los até a cometer atos ilegais. Eles só estão protegendo suas vidas e o bem-estar das famílias. Mas ultimamente, na verdade, os brancos despertos e, aliás, nós, as minorias que temos as mesmas preocupações e objetivos que os trabalhadores brancos, começamos a nos conscientizar. Os números mostram que o Partido Democrata está em total declínio. Esses números são tão catastróficos que nem mesmo a CNN consegue mais distorcê-los. Por enquanto... Eu não esqueci, clique ou toque no sininho. Por favor, obrigado às 2.000 pessoas que fizeram isso nas últimas 2 semanas, mas precisamos de mais. Por favor, sejam gentis. Então é isso, né? Um abalo político atrás do outro e depois um terceiro. Os democratas estão enfrentando um verdadeiro pesadelo de questão. De acordo com a última pesquisa Quinnipiac, recém-publicada, os democratas no Congresso receberam uma aprovação devastadora de apenas 26%. Ao mesmo tempo, 67% dos eleitores desaprovam eles. Isso é um impressionante menos 41% de aprovação líquida. Os democratas têm um índice de aprovação negativo. Esse é um dos piores índices de aprovação para os democratas na história moderna das pesquisas, um dos piores que o Quinnipiac já encontrou. Por outro lado, enquanto a aprovação dos democratas cai para níveis historicamente baixos, o presidente Trump, na verdade, está ganhando apoio durante esse fechamento do governo. De novo, né? Isso não dá para inventar. Os democratas estão fracassando, enquanto Trump está ganhando força. O analista de dados da CNN, Gary Anton, teve que admitir algo que sua emissora não queria ouvir. A aprovação líquida de Trump, na verdade, aumentou durante o shutdown. Sobre a aprovação líquida de Donald Trump durante o shutdown, estamos falando dos 20 dias desde o início em 2018. Em 2019, a aprovação de Donald Trump já caía e o shutdown afetava sua popularidade. Ela já tinha perdido 3 pontos nesse estágio e cairia mais. Ele estava em forte declínio. Você passa para este lado. O shutdown não impactou o apoio a Donald Trump. Sua aprovação líquida até subiu 1 ponto. Apoio popular. Então, o ponto é que o primeiro shutdown, no primeiro mandato de Donald Trump, em 2018 a 2019, prejudicou Donald Trump. Este não está prejudicando ele em nada. Não há razão para Donald Trump dizer, pelo menos em popularidade, quero sair do shutdown. Mas o mais importante... O principal, o mais importante, não é a popularidade, mas sim que os democratas deram a Trump o direito absolutamente legal de encerrar qualquer programa do governo. Bem, não há dinheiro, e por isso o governo deve decidir. O governo tem autoridade administrativa, por assim dizer, sim, deve decidir em que gastar, em que não gastar, escolher. Essa é a lei nos Estados Unidos. E demitir funcionários federais desnecessários, do ponto de vista dele. Trump já anunciou que vai cortar permanentemente os programas dos democratas, incluindo infraestrutura, um projeto de 20 bilhões de dólares em Nova York. Aliás, Schumer passou 15 anos tentando fechar esse acordo. Isso está morto e ele vai continuar. Eles estão bloqueando bilhões de dólares para o transporte de Chicago e pontes no canal de Cape Cod, Massachusetts. Trump cortou bilhões de projetos de energia limpa em estados azuis como os centros de hidrogênio da Califórnia e do noroeste do Pacífico. Eles estão considerando eliminar mais 10 mil empregos federais.
Quero dizer, ele e o diretor do escritório de gestão e orçamento, Russ Vought, estão empolgados. A aprovação dos democratas cai, Trump ganha força. Então, um momento revelou tudo. Os democratas, na verdade, têm os mesmos problemas que Putin. Nem uns nem outros conseguem acabar com a guerra. Ou seja, não é o Putin, mas nossos democratas, sem conseguir nada realmente significativo. Os membros do partido vão questionar: por que fecharam o governo? O que ganharam com isso? Como assim, Putin? Finlândia e Suécia agora fazem parte da OTAN? Bem, digamos assim, fábricas estão pegando fogo, caixões estão voltando para casa, para a Rússia, em quantidades bastante grandes. E esses que são nossos liberais, democratas, socialistas, tiveram seus programas favoritos encerrados. Resumindo, demitiram vários membros do Partido Democrata, que compõem 90% dos burocratas. Se expulsar os filhos, restam 9 democratas. Então por que vocês, liderança do nosso partido, conseguiram isso a um preço tão alto? Só mais um segundo sobre Putin. O que ele conseguiu por um preço tão alto? Eliminou 500 mil de soldados, enfrentou muitos países e atrasou o desenvolvimento nacional. E que os democratas não podem simplesmente se render. Então a ala esquerda deles, bem, simplesmente vai se rebelar. Mas, se continuarem, a ala esquerda vai ficar feliz, mas a ala direita já está se rebelando. Temos mais um democrata que acabou de cometer um erro humilhante ao vivo. Lembra do comentário desastroso de Chuck Schumer há algumas semanas dizendo: cada dia fica melhor para os democratas. Quando o governo fecha, cada dia sem salário para famílias militares favorece os democratas. Quanto mais tempo os socorristas ficam sem salário, melhor para os democratas. Quero dizer, foi um erro constrangedor que parecia mostrar os democratas brincando de jogos políticos com a vida dos americanos comuns. E aí, pessoal, adivinhem só, se vocês podem acreditar, isso aconteceu de novo. Vejam o que disse Katarina Clark, a principal organizadora dos democratas na Câmara dos Deputados, que ocupa o segundo lugar entre os democratas na Câmara, em uma entrevista recente à Fox. Quero dizer, paralisações do governo são horríveis e claro, haverá, famílias que serão afetadas. Levamos essa responsabilidade muito a sério. Mas este é um dos poucos momentos em que temos alguma influência. Sim. Sabemos que vocês sofrem e sentimos isso, mas esse é o preço que democratas pagam para mostrar sua influência. Sério, se um político não age no interesse do público que o elegeu, então pelo menos precisa ser inteligente. Bem, pelo menos inteligente. E não dizer que temos uma alavanca para mudar a política do país para onde quisermos. Nós sabemos que isso é às custas daqueles que não recebem salário. Bem, 90% deles são democratas, né? Então não podemos perder essa alavanca, mesmo que vocês estejam mal. Tola, embora pareça que não seja tola. Esses democratas, tão inconscientes de si mesmos, eles literalmente gritam para todo mundo ouvir que estão prontos para deixar as famílias americanas sofrerem por benefício político próprio. Eles admitem que o fechamento do governo não envolve princípios ou políticas, e sim poder político. Os democratas mantêm o país como refém por causa de seus próprios interesses políticos. E eles acabaram de admitir isso diante das câmeras. Todo o conselho editorial do Washington Post, não há publicação mais liberal na mídia tradicional. Todo o conselho editorial fez uma crítica severa aos democratas. Desde o início, eles diziam que isso seria uma catástrofe que eles não conseguiriam reverter. Basicamente, o conselho editorial afirma que a ala progressista de esquerda dos democratas levou seu partido exatamente para onde eles estão agora. Eles chamam isso de armadilha do fechamento, armada por Donald Trump. E eles entenderam desde o primeiro dia que Trump conseguiria tudo o que queria, enquanto tudo isso se voltaria contra os democratas. O quê? Afirma o Washington Post. Que Trump previu a situação antes que os democratas começassem a fechar o governo e disse para si mesmo: deixe os democratas começarem seus jogos sujos, vamos deixá-los se enterrar sozinhos, não vamos atrapalhar. E os democratas se complicaram, porque os jovens socialistas exigiam ação, luta, e não era por alguma causa específica, mas apenas por lutar.
não para alcançar objetivos que, do ponto de vista deles, poderiam melhorar a vida dos americanos. Luta pela luta, luta apenas para lutar contra Trump, e eles se complicaram. É nisso que Trump conseguirá tudo o que quer enquanto os democratas não conseguirão nada. O Washington Post, assim como a CNN publicou recentemente, os democratas armaram uma armadilha para Trump, mas podem acabar caindo nela. E foi exatamente a mesma coisa. No artigo, admite-se que no final das contas, Trump recebe praticamente tudo o que se pode desejar em termos de poder e controle sobre Washington, enquanto os democratas não conseguiram nada. Literalmente nada. Eles ficam esperando pelo que querem, enquanto Trump consegue exatamente o que deseja, e eles continuam esperando. É um confronto totalmente assimétrico. Podemos continuar. O Estados Unidos da América Today claramente coloca a culpa por esse fechamento nos democratas. Cada vez mais a mídia tradicional reconhece que, ao contrário de 2018, desta vez, Trump estava preparado. concordo com isso. Trump aprende rápido. Uma vez ele foi enganado, mas não cabe o mesmo buraco no mesmo lugar. Bobalhão, você é nosso democrata. Ele já sabe como responder. Isso já aconteceu antes. Ele espera pacientemente você cair na armadilha. Os democratas fecharam o governo para proteger subsídios a imigrantes ilegais, em vez de priorizar os cidadãos americanos. É realmente tão simples assim? Curto e direto ao ponto. E o povo, né, entendendo isso, né, ele fica chocado e vai embora do Partido Democrata. E isso foi mostrado pelos novos pedidos de filiação ao Partido Democrata na Califórnia. Em 200 dias, os republicanos ganharam 48 mil novos membros na Califórnia, enquanto os democratas ganharam 197. Não milhares, só 197 novos membros do partido. Isso é 240 vezes menos que os republicanos. Não é brincadeira. E os políticos, percebendo que os eleitores estão fugindo, decidiram se juntar aos vencedores. Democratas eleitos estão pulando fora. Mais uma troca de partido de um democrata, agora em Alpine, Nova Jersey, o conselheiro David Confer-Schmidt. Ele acabou de se filiar ao Partido Republicano e declarou oficialmente apoio ao candidato a governador republicano Jack Ciattarelli. E Confer-Schmidt não escondeu o motivo de sua saída. Ele disse a mesma coisa que ouvimos repetidamente de todos esses desertores do Partido Democrata. Eles fizeram uma pesquisa. Os democratas mudam para os republicanos 4 vezes mais do que os republicanos mudam para os democratas. Quero dizer, isso nem chega a ser comparável. É impressionante, mas ele disse exatamente a mesma coisa. Ele disse, basicamente, o Partido Democrata não nos representa mais. É um partido que está se tornando simplesmente irreconhecível, à medida que adota cada vez mais os elementos mais extremistas, radicais e progressistas da política americana. E como resultado, Confer-Schmidt se torna o primeiro republicano no Conselho Alpino em mais de 20 anos. Ele destacou a recusa do antigo partido em condenar radicais de extrema esquerda e elogiou o bom senso de Jack Ciattarelli sobre impostos, custo de vida e criminalidade. Isso virou tendência entre democratas em Nova Jersey. Há poucas semanas, o prefeito de Garfield também foi para o Partido Republicano para apoiar Ciattarelli. Mais uma vez, ele afirmou que os democratas abandonaram a classe trabalhadora em prol de políticas mais woke e absurdas. Em resumo, o colapso dos democratas acelera com a aprovação historicamente baixa do presidente, que vence a disputa pelo fechamento. Líderes insensíveis admitem usar o sofrimento das famílias como alavanca. Democratas eleitos estão migrando para outros partidos. A inscrição na parede. Os americanos estão vendo em tempo real o completo afastamento do Partido Democrata da realidade. Quando sua taxa de aprovação está em menos 41 e seus próprios funcionários eleitos estão migrando para o Partido Republicano, você não está apenas perdendo, você está em total colapso. Aqui está. Diga isso aos seus amigos, ou melhor ainda, encaminhe para alguém que ainda não vê o que está acontecendo. Aliás, para os californianos, votem não na proposta 50, a proposta 50 que inventaram para impedir que Trump limpe o país. E mais, se você precisa de dedução fiscal, nossa organização sem fins lucrativos vai te dar dedução para qualquer valor doado de $200 até 100 mil, $200 mil.
Mas isso é só para americanos, senhoras e senhores. Infelizmente, para alemães, israelenses e ucranianos, não podemos ajudar com isso. Mas, digamos, temos o direito a esse tipo de cancelamento. O link para doação estará na descrição. Por favor, qualquer valor que você puder. Eu já mostrei para vocês uma americana negra contando na prefeitura de Chicago, bem na cara da prefeita, que o povo te odeia. Aqui está outra, também negra, mas agora está na Carolina do Norte. Nenhum país permite que as pessoas venham e não reconheçam sua Constituição, seu sistema jurídico e suas leis. Eles não vão tolerar isso. Então, você acha que eu posso ir para outro país e estabelecer minhas próprias regras de vida, usar o idioma que eu escolher? Diversos democratas criticaram os comentários de Cunningham, entre eles o senador estadual de Charlotte, Caleb Tedros. Essa é a ideia. O comentário foi que há uma cultura considerada inferior às demais. Estou parafraseando. Acho que isso vai contra tudo o que ensinamos, até mesmo aos nossos filhos. Tedros disse que Cunningham deveria ser substituída em seu distrito, mas observou que os representantes devem se manifestar contra o que ele chama de políticas ruins. Na Carolina do Norte, estourou uma guerra civil entre os democratas depois que um legislador estadual corajoso Se manifestou e rompeu as fileiras com sua partido defendendo a América. Em primeiro lugar, para o choque de cada democrata no legislativo. O que você vai ver agora vai absolutamente te surpreender quando você testemunhar a divisão no Partido Democrata que está acontecendo em todo o país. E como isso está atualmente reestruturando a política americana como nunca antes, você não vai querer perder isso. Isso está acontecendo em todo o país. A liderança está tentando abafar isso, como se diz, deixar para lá. Tentam nos convencer de que casais apaixonados só brigam, que é só uma discussão, ou algo assim. Mas isso já não é mais uma briga, isso já é guerra. Conheça a democrata de Charlotte, Carla Cunningham. Alguns dias atrás, ela falou em uma sessão da Assembleia Legislativa da Carolina do Norte para fazer um comentário sobre um projeto de lei. O projeto de lei 318 obrigaria xerifes da Carolina do Norte a acionar o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega para criminosos estrangeiros ilegais, antes de liberar um imigrante ilegal detido que tenha um mandado de prisão emitido contra ele. Fomos ingênuos, fomos explorados e abusaram de várias táticas para conseguir a cidadania nos Estados Unidos. Está na hora de acordar. Precisamos estabelecer novas regras para resolver esse problema específico de migração que enfrentamos em nosso país, estado e cidades. É hora de encerrar essa crise. O processo é contínuo. Deixe-me contar o que acontece quando uma legisladora como eu decide agir de forma diferente. Sim, fui humilhada por causa da minha voz. Sim, me chamaram de racista por causa da minha voz. E sim, disseram que eu sou lixo. No entanto, entendi isso. Eles querem que eu pare de exaltar a história dos meus ancestrais. Eles querem que eu fique calada no meu próprio país. Eles querem que eu siga as prioridades deles enquanto meu povo e minha comunidade continuam lutando em nosso país. Esse não é o seu país. Este é o meu país, com coisas boas e nem tão boas. Este é o meu país. Lágrimas de ti. Agora, se você quiser se adaptar ao meu país e não se isolar e vier para cá legalmente, eu te dou as boas-vindas. Mas hoje eu digo a vocês, eu não vou ficar em silêncio. Carla já foi perseguida pelos seus próprios por ter sua própria opinião. Mas ela parece ser do tipo que é bem difícil de calar. E aqui está outra democrata não muito feliz, então, não muito feliz. Pelo fato de que o dinheiro dos seus concidadãos está sendo tirado, dinheiro roubado da parte trabalhadora da população, claro, mas não está sendo dado aos amigos dela, e sim àqueles que vieram de fora do país. Ela está terrivelmente chateada por causa disso. Nós roubamos as pessoas que trabalham bem e ganham muito dinheiro para nós mesmos, e não para algum tio que veio de fora do país. Esse é o ponto principal do discurso dela, mas eu concordo com ela. É melhor que isso fique com os nossos. Tudo o que posso te dizer é que você é uma vergonha. Tenho 80 anos e nunca vi nada parecido.
Eu cresci no Sul durante a era Jim Crow e a política que você está implementando nessa cidade me lembra aqueles tempos. Aliás, isso é de novo Chicago, e estamos falando das leis de Jim Crow. Esse é um sistema de segregação racial que era direcionado contra os negros no sul escravagista dos Estados Unidos. E é uma mulher em Chicago, como eu já disse, e ela está se dirigindo ao mesmo prefeito de Chicago. Eu tinha que beber do bebedouro para pessoas de cor, enquanto os brancos bebiam do bebedouro para brancos. Mas sabe do que eu não precisava me preocupar? Sobre voltar para a minha comunidade e ela estar destruída e todo mundo na minha comunidade, exceto os negros. E é isso que vocês fizeram com essa imigração. Vocês permitiram que todas essas pessoas viessem, trouxeram todas essas pessoas para esta cidade, estão destruindo esta cidade e a comunidade negra está sendo inundada por todos esses imigrantes, violência, prostituição, gangues. Foi isso que você fez com o Xinomo? Você está fazendo isso com o seu povo? Você é uma vergonha absoluta para mim. Como eu já disse, eu bebi daquela fonte para pessoas de cor, mas eu podia voltar para aquela comunidade negra que era unida. As mulheres choram, os impostos aumentam. O que eu faço com meus filhos? Para onde vamos e onde vamos morar? É por sua causa? Brandon Johnson, você está destruindo a comunidade negra, a parte sul de Chicago com suas políticas. Tudo sob o Partido Democrata. Você é uma vergonha. Eu concordo, não? Ele é uma vergonha para o seu país, para a sua cidade, para a sua raça. Né? Ele é uma vergonha, ponto final. Junto com ele, o governador e todos os membros do Conselho Municipal também são uma vergonha. Quem permite o que o Partido Democrata fez e continua fazendo em todo o país, e agora nos estados onde eles governam? Sim, eu uso neste vídeo reportagens do Dr. Steve Turley. Para quem entende inglês, recomendo muito se inscrever. E não se esqueça de clicar no sininho no meu canal agora mesmo. Então não deixe para depois. E se eu te disser que a pessoa que queria que Edward Snowden fosse literalmente enforcado por vazar informações secretas acabou de ser acusada de 18 crimes federais pelo mesmo motivo, mas como se vê, as ações dele são ainda piores. Os detalhes das ações dele são bastante chocantes, mas agora surge uma nova pergunta. Para quem ele fez isso? Fique até o final do vídeo, pois surgiu uma reviravolta na saga de John Bolton que a mídia tenta esconder. Um adversário estrangeiro, uma conta de e-mail comprometida e, claro, a administração Biden, que fechou os olhos para isso enquanto usava o sistema jurídico contra seus inimigos políticos. Prepare-se, essas revelações vão te surpreender. Como muitos já sabem, o ex-conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton, foi acusado de suposto manuseio inadequado de informações secretas de defesa nacional. A investigação começou há 5 anos, mas foi encerrada pelo Departamento de Justiça de Biden. Supostamente, tudo isso faz parte do outro lado da defesa deles, chamado de legalismo armado. Eles fecham os olhos para os seus amigos enquanto punem juridicamente seus inimigos com acusações inventadas e fabricadas. É inacreditável a ironia dessa acusação. Enquanto Bolton apoiava abertamente a operação do FBI em Mar-a-Lago, direcionada contra o presidente Trump por guardar documentos presidenciais que ele tinha total direito legal de manter. Ao mesmo tempo, Bolton enviava informações secretas de inteligência e para a filha através de um servidor AOL. Sim, você ouviu direito. Um servidor AOL em 2025 e agora descobrimos que o FBI sob Biden virou o rosto para o outro lado. Bolton é acusado de repassar mais de 1000 páginas de documentos ultra secretos. Segredo de caráter industrial é uma sigla para documentos sensíveis com acesso restrito. Este é o nível de classificação mais alto nos Estados Unidos da América. Ele é acusado de transferir milhares de páginas de documentos segredo de caráter industrial para pessoas não autorizadas usando e-mail pessoal e aplicativos de mensagens. A acusação mostra que ele registrava anotações semelhantes a diários, de briefings de inteligência, reuniões na sala de situação e operações secretas, e depois as enviava por Gmail, AOL e chat criptografado. Para 2 parentes que a fonte identificou como sua esposa e filha, nenhuma das quais, é claro, tinha acesso a informações secretas.
E as acusações, para ser sincero, são assustadoras. O primeiro item trata da inteligência sobre o planejamento de lançamentos de mísseis por adversários estrangeiros. O sexto inclui citações diretas obtidas por fontes sensíveis de inteligência humana, e o oitavo aborda detalhes de uma operação encoberta dos Estados Unidos da América. Quero dizer, não eram anotações sobre discussões gerais de política, pessoal. Esses eram os tesouros da coroa da inteligência americana, incluindo inteligência de sinais, inteligência humana e informações marcadas como No Foreign, o que significa que você não podia repassar isso para cidadãos estrangeiros. Agora, na verdade, tudo está ficando muito pior. O promotor federal Ron Chapman, ex-fuzileiro naval, que já conduziu vários casos de segurança nacional, tem um excelente vídeo em seu canal no YouTube. O promotor federal Ron ex-fuzileiro naval. De segurança nacional. Bolton não enviava materiais para a esposa da filha por estupidez ou descuido, mas sim para que alguém pudesse interceptá-los e copiá-los. O próprio Bolton disse à National Review alguns anos atrás que Bradley Manning merece ser acusado de traição, crime punível com a pena de morte. Ele realmente disse que Ed Snowden deveria ser enforcado. Suas palavras exatas foram que ele deveria balançar em uma árvore alta. Ele esperava que Julian Assange pegasse pelo menos 176 anos de prisão. Bolton não media palavras sobre o vazamento de informações secretas e suas consequências. Isso merecia a pena máxima. Bolton disse muitas vezes na televisão que quem vaza informações secretas deve ser, e ele dizia, executado. Agora fica claro que realmente havia um ator estrangeiro envolvido nisso. E agora sabemos que a administração Biden sabia disso, mas deliberadamente encobriu. Em 6 de julho de 2021, um representante do escritório de John Bolton informou ao FBI que, abre aspas, alguém teve acesso ao e-mail pessoal do embaixador Bolton e parece que esse alguém é do Irã. Hackers supostamente ligados à República Islâmica enviaram mensagens ameaçadoras a Bolton, dizendo que iriam publicar uma série de trechos editados do seu livro, aos quais tiveram acesso após invadirem seu e-mail. E agora vem um detalhe explosivo. Aparentemente, Bolton nunca informou ao FBI que havia informações secretas sobre a defesa nacional na conta invadida. Ele apenas relatou o hackeamento e pediu para deletar a conta comprometida. O Departamento de Justiça sob Biden concordou totalmente e disse, sem problemas, prossiga. Sem invasão, mandados, interrogatório ou apreensão de dispositivos. Pelo menos é verdade. Claro, porque Bolton era um deles, parte da classe política permanente. E um dos privilégios dessa associação é que a lei não se aplica a você. Você está literalmente acima da lei. Todo profissional de contra-inteligência sabe que quando um adversário estrangeiro invade uma conta que contém informações secretas, você imediatamente confisca todos os dispositivos, verifica todos os sistemas, interroga todos os envolvidos e faz uma avaliação dos danos. Há um protocolo claro de ações, mas o FBI, sob Biden, não seguiu. Em vez disso, o procurador-geral Merrick Garland permitiu que Bolton removesse as provas, ao mesmo tempo em que nomeou Jack Smith para, de fato, revistar a casa do presidente Trump, por guardar documentos presidenciais que ele próprio, como chefe do poder executivo do país, tinha o direito de manter. Então pense na linha do tempo. Em julho de 2021, Bolton relata que sua conta de e-mail foi invadida por iranianos, contendo informações absolutamente secretas. O Departamento de Justiça de Biden não faz nada. Poucos meses depois, a casa de Trump é revistada e ele é acusado de guardar documentos secretos que, como ex-presidente, tem direito de possuir. E então, apenas algumas semanas depois disso, em agosto de 2023, o próprio Departamento de Justiça de Biden, como parte de uma investigação especial,
declarou que Biden está mentalmente incapaz de ir a julgamento, mas perfeitamente capaz de continuar sendo presidente. Você se lembra disso? Quero dizer, todo o sistema estava podre. No fim das contas, este caso expõe o sistema de justiça de duas camadas de forma muito clara. Quando os inimigos políticos de Trump lidam mal com informações secretas, Biden com documentos na garagem dele, Hillary Clinton com o servidor privado dela, John Bolton com os e-mails hackeados sobre o Irã. O Departamento de Justiça é inativo. Quando Trump guarda documentos presidenciais, que ele tem total autoridade constitucional para possuir, o FBI invade a casa dele e o acusa. E a mídia tradicional aplaude tudo isso. Eles ignoram uma coisa e exageram outra. Bolton pediu a execução de Snowden por revelar a vigilância do governo sobre os americanos. Bolton queria que Manning fosse acusado de traição por expor crimes de guerra. Bolton exigiu que Julian Assange apodrecesse na prisão pelo resto da vida por publicar documentos vazados. Pelos antigos padrões de Bolton, qual punição ele merece por entregar as informações de inteligência mais sensíveis dos Estados Unidos a pessoas não autorizadas, cujas contas depois foram comprometidas por potências estrangeiras? Uma história marcante, mas temo que seja comum. Para pessoas que decidiram que são a aristocracia. E nós, como posso dizer de forma mais suave, nós somos o povão. Em russo isso se chama gado, tipo o povo no geral, aqueles que se calam.